Tô preso na corrida de ratos e nem sei por onde começar a sair. Todo dia começa igual. O despertador toca cedo, mesmo quando você ainda sente sono no corpo e cansaço na mente. Você corre, trabalha, paga contas, tenta não se atrasar, mas a sensação é de estar sempre atrás. Como se cada esforço fosse engolido pelo sistema antes que você consiga respirar. É como se existisse um ciclo invisível que não deixa ninguém realmente escapar, um labirinto de compromissos e responsabilidades que te consome, te desgasta e no fim te deixa exausto antes mesmo de perceber. É frustrante perceber que o seu tempo não é seu, que seu dinheiro nunca é suficiente, que sua energia é drenada sem retorno. A corrida de ratos não é apenas uma expressão. É a realidade de milhões de pessoas. É acordar cansado, trabalhar, pagar contas, fazer tudo o que precisa e quando acha que vai respirar, tudo recomeça igual. Você percebe que a vida que prometiam nunca chegou e que o sonho de liberdade parece uma ilusão distante. Meu dia a dia na corrida de ratos é exaustivo. Acordo cedo, ainda meio grogue, e a primeira coisa que vem à mente é a lista de tarefas que me espera. Café corrido, pressa, roupa, transporte, e cada escolha é um teste. Ônibus ou metrô significa aperto, empurra-empurra, suor e ansiedade. Carro significa trânsito interminável, engarrafamento e tempo perdido. Chego ao trabalho já cansado, mas não posso mostrar porque a rotina não perdoa. Horas em frente ao computador, reuniões que parecem não ter fim, tarefas acumulando enquanto o relógio avança. A pressão é constante e a sensação de que eu estou sempre devendo, de que nunca faço o suficiente, é esmagadora. O almoço é rápido, às vezes até improvisado, porque o tempo para cuidar de mim mesmo não existe. A mente está ocupada, o corpo sente o peso de noites mal dormidas, de energia drenada e mesmo assim continuo. Cada dia parece igual ao anterior e a frustração cresce. No final do expediente ainda tem a corrida para casa, o transporte de volta, mais tarefas domésticas, contas para pagar, preocupações que não acabam. O dinheiro que entra mal dá para cobrir tudo e os sonhos ficam sempre empurrados para depois, para um futuro que nunca chega. A corrida de ratos não é apenas sobre trabalhar, é sobre sentir que cada esforço é absorvido por algo maior, invisível, que mantém todos presos na mesma rotina exaustiva, sem fôlego, sem espaço para viver de verdade. É sentir que, por mais que você tente, a vida escapa pelos dedos e o cansaço se torna companhia constante, quase familiar. O momento em que percebi que estava preso na corrida de ratos não veio de repente. Foi uma combinação de pequenos choques que se acumularam até se tornarem impossíveis de ignorar. Olhando para minha vida, percebi que nada do que eu fazia parecia me levar para frente de verdade. Cada dia era igual ao anterior, cada esforço parecia engolido por uma rotina que não me deixava respirar. Foi doloroso admitir, mas precisei encarar que não havia saída fácil, que minha vida estava sendo consumida sem que eu conseguisse mudar nada. Não era apenas o cansaço físico ou a pressão do trabalho. Era a sensação constante de estar jogando a minha energia no vazio, de construir algo que nunca seria suficiente, de me sacrificar sem ver progresso real. As horas passavam, os meses se transformavam em anos e eu continuava no mesmo lugar, olhando para metas que pareciam inalcançáveis. A consciência bateu forte quando notei que os sonhos que antes me motivavam haviam se tornado lembranças distantes, embalados por compromissos que não escolhi, obrigações impostas pelo ritmo frenético da vida. Perceber que estava preso foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Doloroso porque reconheci minhas limitações e o quanto estava sendo consumido sem controle. Libertador porque admitir a realidade era o primeiro passo para tentar mudar alguma coisa, ainda que pequeno. Foi nesse choque que comecei a enxergar a corrida de ratos pelo que ela realmente era. Um sistema que me usava, um ciclo que repetia padrões que não me pertenciam, uma vida que precisava urgentemente de atenção se eu quisesse sobreviver sem me perder completamente. Viver na corrida de ratos não é apenas exaustivo, é destrutivo. O preço que pagamos vai muito além do cansaço diário. Ele se infiltra na mente, no corpo e nas relações que julgamos importantes. A saúde mental é a primeira a sofrer. Ansiedade, estresse constante, sensação de nunca estar no controle da própria vida, medo de não dar conta das contas, do trabalho, da rotina. Dormir se torna um luxo e mesmo quando se consegue, o descanso é raso, porque a mente não desliga, sempre preocupada com o próximo compromisso, com o próximo problema, com o próximo passo que precisa ser dado para simplesmente sobreviver. O corpo acompanha, cobrando o preço físico do ritmo intenso. Dor nas costas, cabeça sempre latejando, tensão acumulada, noites mal dormidas. Comer direito, fazer exercícios, cuidar de si mesmo, essas coisas se tornam difíceis de encaixar em dias que já estão estourando em compromissos. Amigos e família sentem a falta da nossa presença, mas não temos energia sobrando para nutrir relações.
As conversas se tornam curtas, os encontros se tornam raros e a sensação de isolamento aumenta, mesmo cercado de gente. Os sonhos, eles se tornam abstrações dolorosas. Aquela ideia de um dia eu vou, se perde em meio a boletos, horários de trabalho, tarefas que se acumulam. A cada mês que passa, a frustração cresce porque percebemos que estamos investindo tempo e energia em algo que nos deixa presos, não nos leva adiante. A vida vira uma repetição constante e qualquer esperança de mudança parece distante demais para acreditar. É um custo que não se paga com dinheiro. É a liberdade, a saúde, a alegria e a própria identidade que vão escorrendo pelos dedos enquanto a rotina te segura com força, lembrando que sair dessa corrida exige mais do que força de vontade. Exige estratégia, coragem e principalmente consciência do que está acontecendo de verdade. O que mantém a corrida de ratos rodando não é só a nossa falta de planejamento ou esforço. É o sistema inteiro que foi feito para nos manter presos. A economia, as regras, os salários, até a forma como a sociedade valoriza nosso tempo e trabalho foram desenhados para extrair de nós o máximo possível enquanto nos dão o mínimo para sobreviver. Desigualdade não é acidente, é uma engrenagem que mantém quem tem poder mais forte e quem depende do salário mais fraco. Enquanto lutamos para pagar contas, os que estão no topo acumulam riqueza, liberdade e oportunidades que nunca chegam até a gente. O sistema nos coloca em posições onde correr mais, trabalhar mais e sacrificar mais parece ser a única saída, mas na prática nunca é suficiente. Educação cara, mercado de trabalho saturado, inflação constante, crédito fácil que vira dívida rápida, tudo isso empurra para o ciclo da sobrevivência e impede a saída. Cada tentativa de escapar esbarra em barreiras invisíveis, regras não ditas, padrões econômicos e sociais que nos lembram constantemente que estamos no lugar errado da cadeia. Não é só sobre dinheiro, é sobre controle. Estamos condicionados a aceitar que o esforço diário é normal, que sofrimento faz parte da vida, que reclamar é inútil. Mas não é só azar ou falha pessoal. O sistema é estruturado para que grande parte das pessoas nunca saia da corrida. É só quando entendemos isso que conseguimos começar a pensar fora dela, enxergar o mapa real, identificar os atalhos e armadilhas e perceber que a luta individual precisa de consciência coletiva para ter algum efeito. Não estou sozinho nessa corrida. Conheço gente que trabalha 12, 14 horas por dia, chega em casa exausto, ainda precisa cuidar da família e nem assim consegue respirar. Tem quem pegue 2 empregos, acorde antes do sol na seiva, dormir depois que a cidade inteira já se acalmou, e mesmo assim o salário some antes do final do mês. Amigo que desistiu de estudar para conseguir sustentar os pais, colega que sacrificou sonhos de viajar ou abrir um negócio para pagar dívidas que nunca param de chegar. São histórias parecidas, mas cada uma carrega um peso diferente. Tem gente que perde saúde mental. Ansiedade e depressão aparecem e ninguém parece notar. Outros perdem relações, o casamento desmorona, amigos se afastam porque sobra só trabalho. Alguns até desistem de lutar, aceitam a rotina como se fosse o destino. E a verdade é que todas essas histórias poderiam ser a minha, a sua, a de qualquer pessoa que sente que está correndo sem sair do lugar. E é essa realidade crua que deixa claro que a corrida de ratos não é só individual, é coletiva. Olhar ao redor e perceber que outros passam pelas mesmas dificuldades ajuda a não se sentir tão sozinho, mas também mostra que o problema é muito maior do que qualquer esforço isolado. É um ciclo, uma máquina invisível que engole pessoas todos os dias, e só entender isso é o primeiro passo para não se perder de vez. Olhar para dentro e reconhecer os próprios erros é duro, mas necessário. Um dos maiores erros é acreditar que esforço sozinho é suficiente para escapar da corrida de ratos. Trabalhar mais horas, sacrificar sono e lazer, empurrar tarefas para frente, tudo isso sem estratégia não leva a lugar algum. Outro erro é seguir fórmulas prontas ou ouvir conselhos superficiais de como enriquecer rápido, sem considerar a própria realidade, achando que o problema é sempre falta de vontade ou talento, quando na verdade é estrutural. Muita gente se prende à zona de conforto, mesmo sabendo que ela consome toda a energia. Procrastinar decisões importantes, gastar mais do que ganha, depender exclusivamente de um salário, acreditar que amanhã será diferente sem mudar nada hoje. Tudo isso mantém a prisão viva. Também tem quem ignore sinais de esgotamento mental e físico, achando que se esforçar sempre será recompensado e acaba quebrando por dentro, sem ninguém perceber. E a verdade mais cruel é que esses erros não aparecem de repente. São hábitos construídos ao longo de anos, reforçados pelo sistema e pelo medo de mudar. É perceber essas falhas que permite começar a pensar em caminhos reais, ainda que a saída completa seja lenta e dolorosa. Reconhecer que estamos presos por escolhas e não apenas por circunstâncias é desconfortável, mas é o ponto de partida para não repetir o mesmo ciclo para sempre. Já tentei diversas formas de escapar da corrida de ratos, e cada tentativa me trouxe mais frustração do que vitória. Tentei cortar gastos ao extremo, mas a pressão de contas essenciais e imprevistos sempre puxava tudo de volta.
Planejei estratégias de poupança e investimento, mas minha renda limitada e as emergências constantes esmagavam qualquer progresso. Experimentei métodos rápidos de ganhar dinheiro extra e, na maioria das vezes, só terminei mais cansado, mais endividado ou com a sensação de que estava sempre correndo atrás do próprio rabo. Também tentei seguir conselhos de especialistas, ler livros, ouvir podcasts, assistir vídeos motivacionais, mas no dia a dia real, entre transporte, trabalho e responsabilidades, tudo parecia teoria distante. Cada tentativa frustrada reforçava a sensação de impotência, como se o sistema tivesse sempre um passo à frente, me mantendo dentro da corrida. Aprendi que falhar faz parte, mas que falhar sem reflexão é repetir os mesmos erros. É doloroso admitir, mas cada tentativa que não deu certo me ensinou algo valioso. Que a saída não é mágica, que o caminho exige paciência, estratégia e, acima de tudo, aceitar que o processo é lento. E mesmo quando tudo parece perdido, reconhecer essas falhas é essencial para não desistir completamente. Porque a consciência do que não funciona é o primeiro passo para descobrir o que pode realmente funcionar. Mesmo preso na corrida de ratos, descobri que pequenas atitudes podem dar algum fôlego e preparar o caminho para algo melhor. Começar a organizar as finanças de verdade, mesmo que pareça pouco, é um passo poderoso. Saber exatamente para onde cada centavo vai ajuda a reduzir a sensação de caos e cria uma base mínima de controle. Reduzir gastos desnecessários não por sacrifício extremo, mas por estratégia, permite respirar sem se sufocar com contas que poderiam ser renegociadas ou adiadas. Criar pequenas reservas, mesmo mínimas, ajuda a enfrentar emergências sem desmoronar por completo. E se houver tempo livre, mesmo que pouco, investir em aprendizado real. Cursos, leituras, habilidades que podem gerar novas oportunidades. Não é sobre milagres ou ganhar dinheiro rápido, é sobre construir alternativas, mesmo devagar. Priorizar a saúde mental e física, ainda que seja um pequeno exercício diário ou um momento de descanso, ajuda a manter a mente clara para decisões melhores. Também evitar observar o próprio comportamento. Reconhecer hábitos que reforçam a corrida de ratos, como gastar por impulso ou adiar decisões importantes, permite começar a mudar padrões. Conversar com pessoas que estão na mesma situação ou que já encontraram saídas pode abrir perspectivas e fornecer estratégias reais, não apenas motivação vazia. No fundo, essas atitudes não quebram um ciclo de uma hora para outra, mas oferecem respiros estratégicos. Cada pequeno passo, cada escolha consciente, constrói um terreno firme para um futuro em que a corrida de ratos não decida mais todos os dias da minha vida. A saída definitiva exige tempo e coragem, mas sobreviver e se preparar é o que nos mantém com força para tentar, aprender e eventualmente escapar. Chegando ao fim dessa jornada de reflexão, fica claro que ninguém está sozinho nessa corrida de ratos. Muitos vivem exatamente o que eu descrevi, presos em rotinas exaustivas, contas que não param de chegar, sonhos engavetados e cansaço constante. Reconhecer isso não é se conformar, é abrir os olhos para a realidade e entender que mudanças são possíveis, mesmo que exijam esforço e paciência. Não existe fórmula mágica ou saída imediata, mas cada passo consciente, cada tentativa de organizar a vida, de aprender algo novo, de criar oportunidades, conta. Compartilhar experiências, ouvir histórias de quem passou por situações semelhantes e trocar aprendizados, fortalece e gera conexões que podem abrir portas invisíveis. Minha chamada para ação é simples. Observe sua rotina, identifique padrões que te prendam, tome pequenas ações para melhorar sua condição hoje mesmo. Converse, troque experiências, busque aprendizado real e cuide da sua saúde mental e física. O primeiro passo real é reconhecer onde você está e decidir que não quer continuar preso sem reação. A partir daí, mesmo que devagar, a liberdade começa a se desenhar. A corrida de ratos é real, mas você pode aprender a sobreviver melhor, se preparar e, eventualmente, encontrar uma saída verdadeira.